Irmãos, começo este vídeo com 2 versículos que mostra o próprio Jesus fazendo menção do nosso irmão Noé, remanescente do Antigo Testamento. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37. E desses versículos, irmãos, quero tirar o seguinte tema: os remanescentes de hoje, como nos dias de Noé. E deste tema perguntar aos irmãos: o que significa ser um remanescente para você? E que lição fica para nós hoje, como igreja de Jesus Cristo? Continue comigo. A resposta você terá no final deste vídeo. Porém, com as suas próprias palavras, deixe a resposta nos comentários. Eu sou o irmão Francisco Carlos, do canal Remanescentes da Fé. Sejam todos bem-vindos e quero saudar a cada um com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço aos irmãos, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo para mais pessoas, deixem o seu like, faça o seu comentário e ative o sininho das notificações. Para te ajudar a responder as perguntas, lembro que esse termo remanescente refere-se ao pequeno grupo de pessoas que permanece fiel a Deus e guarda sua aliança mesmo em tempos de crise, desvio moral ou apostasia generalizada. Cremos que o testemunho dos nossos irmãos remanescentes do Antigo e do Novo Testamento até os nossos dias é um exemplo e serve de aprendizado para a nossa vida com Cristo, nos encorajando a seguir os mesmos passos da fé e da fidelidade à nossa aliança com Deus. Quero te mostrar que a galeria dos heróis da fé não ficou presa no passado. O chamado deles continua vivo e o próximo nome dessa lista pode ser o seu. Na Bíblia, encontramos o nome de Noé registrado nessa ilustre galeria dos heróis da fé, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé e sua família foram os remanescentes, os sobreviventes do dilúvio para repovoar a terra. Agora, pense comigo, irmãos, em Noé. A Bíblia diz que ele viveu em uma época em que a maldade humana tinha tomado conta de tudo, conforme diz a palavra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versículos 5, 11 e 12. Pergunto aos irmãos, e hoje está diferente? Responda aí nos comentários. Você acha que está diferente dos tempos de Noé? Noé, porém,
achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6 e versículo 8. E Deus dá uma ordem a Noé: construa a arca. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis capítulo 6 e versículo 14. Agora, imagine a cena, irmãos. Noé passou décadas construindo um navio gigante no meio do seco, avisando que um julgamento estava chegando. Sabe o que as pessoas faziam? Chamavam Noé de louco. E o que mais, irmãos, vocês acham que chamavam Noé? Responda aí nos comentários. Chamavam Noé de... Deixo para você completar essa frase nos comentários. Mas Noé não parou de pregar e nem parou de construir, como está escrito. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Gênesis capítulo 7, versículo 5. Pergunto aos irmãos, e como Noé se parece comigo e com você hoje? Deixe aí a sua resposta nos comentários, irmãos. Pois como nos dias de Noé, o mundo hoje está corrompido. A palavra diz, nos dias de Noé, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulo 6 e versículo 5. E sobre os nossos dias a palavra diz, é importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons, serão traidores dos seus amigos, atrevidos, inchados de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus, terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Como Noé, irmãos, precisamos vencer a corrupção dos nossos dias para acharmos graça aos olhos do Senhor e escaparmos do juízo que está chegando. Hoje, o dilúvio é cultural. Quando você decide construir uma família de acordo com os princípios de Deus, escolhe guardar o seu corpo, recusa se vestir de maneira sensual, recusa rir das piadas imorais contadas no seu trabalho ou na escola onde você estuda, recusa ser conivente com a mentira e o engano, rejeita os convites para participar das baladas e festas mundanas, como carnaval, juninas, Halloween e tantas outras. Evita a turma das conversas indecentes, cheias de malícia, gírias e palavrões. Diz não às redes de bebedices, jogos e a manchar o seu corpo com figuras sobre a pele. Não aceita que um portal seja aberto na sua vida e na sua casa por intermédio da tela da televisão, do computador ou celular,
para uma programação que incita a violência, o adultério, a traição, o ocultismo, a desobediência dos filhos aos pais, o sensualismo e a sexualidade por meio de filmes, novelas e reality shows. O mundo te chama de louco, atrasado, fanático, diz que você não evoluiu, igualzinho como foi com Noé, irmãos. Mas a palavra de Deus te chama, sabe do que, irmãos? Quem sabe? Você sabe? Responda aí nos comentários do que somos chamados pela palavra de Deus. Te chama de bem-aventurado. Oh, glórias a Deus, aleluia. E é isso que importa, irmãos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos de número 1, versículos 1 e 2. Ser santo não significa ser impecável, mas sim ser separado. E para concluir, irmãos, a resposta à pergunta no início do vídeo é essa. Ser um remanescente nos dias de hoje, como o Noé da Bíblia, significa ter a coragem de segurar o martelo da fidelidade e continuar construindo a sua salvação, mesmo que todos ao seu redor diz que você está perdendo tempo. E a lição que fica para nós é: em breve Jesus vai voltar para vir buscar o seu povo, a sua igreja, o que chamamos de arrebatamento, conforme Jesus disse: e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. João capítulo 14, versículo 3. Portanto, creiam ou não, aceitem ou não, gostem ou não, concordem ou não, acreditem ou não, a Bíblia vai se cumprir do mesmo jeito. E o juízo de Deus vai ser derramado sobre este mundo de pecado. E assim como foi nos dias de Noé, ouvindo a palavra de Deus, temeu, assim devemos fazer. Caso contrário, se continuarem brincando com as coisas de Deus, como estão brincando, terão o mesmo fim trágico como tiveram a geração antediluviana. Peço aos irmãos que ajudem a expandir este canal, se inscrevendo no canal, compartilhando com mais pessoas, deixando o seu like e fazendo o seu comentário. Assim o YouTube reconhecerá que este conteúdo é relevante e o divulgará para mais pessoas. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações, para que ao publicarmos um novo vídeo, você seja avisado. Esse é o canal Remanescentes da Fé, o canal feito para você, o canal da palavra. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, para estarmos orando por você. Que Deus abençoe a todos, guarde-os livres de todo mal, renove as suas forças, fé, esperança e o gozo da salvação em seu coração. Dê o discernimento e te guie em todas as suas decisões. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, e todos digam amém. Glórias a Deus,
Louvado seja o nome do Senhor. Amém.